Vamos começar, gente, esse nosso painel de aqui. Boa tarde, bem-vindos a todos, a todas. O nosso tema aqui é IA responsável, inteligência artificial responsável. Meu nome é Eduardo Joia, eu sou o CTO da Microsoft para a América Latina no setor finanças. Já tenho uma certa idade, mas as pessoas dizem que ainda tem um aspecto apresentável. Estou com uma camisa rosa e, bom, hoje eu estou com um grupo de ilustres, né, representantes aqui da indústria para discutir transparência e viés na inteligência artificial no setor finanças, que também tem um aspecto regulatório. Eu passar a palavra aqui para o meu amigo para assim, se apresentar. Obrigado, Eduardo. Boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Como fui apresentado, eu sou Elias, me descrever rapidamente aqui. Homem, 40 anos, estou com um terno azul, uma camisa quadriculada, óculos e, novamente, muito bom estar aqui com vocês e discutir sobre IA responsável. Passar, acho que já direto aqui para o nosso colega Gabriel. Correto. Boa tarde, pessoal. No primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Eu ainda estou me acostumando aqui com o foninho, né, com todo o ambiente, mas legal. Meu nome é Gabriel Santos, eu sou VP de Tecnologia na XP, então, onde eu olho toda a parte de arquitetura, dados e inteligência artificial. Bom, vamos lá então, né? Se a gente não morrer eletrocutado com todos esses fios, teremos um bom painel. Bom, seguinte, a gente sabe que a IA responsável é uma jornada contínua, está sempre progredindo, constantemente ajustes têm que ser feitos, né? Inovação também, para nos dar benefícios, mas ao mesmo tempo evitar o risco do viés ou de uma resposta inadequada ou até o que é conhecido como alucinação, né? Elias, na sua opinião, qual é a melhor abordagem para garantir que a IA não enlouqueça ou faça besteira? Muito bom. Aliás, falando sobre IA, e você está falando dos fios, acho que já fica aqui a sugestão que a IA vai poder ajudar bastante a gente não ouvir nossa própria voz aqui quando estiver falando. Seria uma solução muito bacana. Na Microsoft a gente tem isso que a gente chama de abordagem de IA responsável, e acho que aí já traz alguns, contando um pouco aqui da nossa visão, já traz talvez algumas sugestões sobre como a gente deve abordar o tema ou como a gente deve abordar IA. Primeiro de tudo, não tem dúvida nenhuma de que IA é uma oportunidade muito grande, e especialmente no setor financeiro, acho que a oportunidade de inovação com IA, um setor que já dá aqui luz a tanta inovação, com IA eu tenho certeza que vai levar isso ainda para um outro nível, especialmente no Brasil, em que a gente vê essa inovação acontecendo, tantos exemplos como aqui da XP, acontecendo de uma forma bastante acelerada e liderando em alguma medida o que a gente vê ao redor do mundo. Então, IA é esse ponto de continuidade, mas de um salto muito grande na transformação digital, que, de novo, é uma oportunidade muito interessante. E, por isso, também, a gente tem que olhar com bastante responsabilidade para como a gente está desenvolvendo alguma solução baseada em IA, como a gente está usando a tecnologia. Então, acho que o ponto de partida, e depois a gente pode aprofundar um pouco mais, pelo menos foi da Microsoft, acho que faz parte do amadurecimento de qualquer tema, é você ter uma abordagem inicial em princípios. Então, quais são os princípios que vão guiar aqui o desenvolvimento, o uso dessa tecnologia? Por exemplo, a gente desenhou alguns princípios que a gente tornou público, que hoje, inclusive, fazem parte da discussão de muitas regulações ao redor do mundo, ou mesmo princípios que fizeram parte também de muitos documentos, acordos internacionais, etc., como segurança, privacidade, transparência, accountability, que para a gente olha como responsabilidade. Depois eu posso também dar alguns exemplos de o que isso significa na prática, mas os princípios em só não resolvem todo o problema. E aí você vai para um segundo passo na transformação disso em políticas, na governança que você precisa ter na sua organização para que isso funcione bem. Eu vou parar por aqui para a gente ter a chance, talvez, de entrar em mais detalhes. Eu ia te fazer essa pergunta, porque em termos genéricos, tudo bem, mais ou menos entendido, a necessidade, digamos, de uma
de uma inteligência artificial com viés, etc., basal, fundacional, né? Mas você consegue ser um pouco mais específico, como você vê isso aplicado às necessidades da indústria financeira? Perfeito. Vamos lá, eu acho que algo interessante que eu vejo acontecendo quando a gente discute IA é que a gente fala sobre IA como uma coisa única, né? Uma entidade IA. IA é uma porção de serviços, é uma porção de camadas de tecnologia. Cada uma delas aqui tem a sua função ou mesmo a sua abordagem em relação a como você vai usar isso na sua organização para aquela finalidade. Então, na Microsoft a gente tem no Azure OpenAI os serviços como o ChatGPT, GPT, etc. E que, como uma empresa que está disponibilizando essa tecnologia, a gente já traz aqui uma série de ações, de ferramentas, e já cito alguns exemplos, para aquele que vai desenvolver algo em cima. Agora, quem está desenvolvendo algo em cima, que está desenvolvendo uma aplicação, vai ter também a possibilidade de a gente olhar um pouco mais o contexto. Quem é a audiência para aquela solução? Quem vai usar? É um público interno, um público externo? Qual é a finalidade, resultado que eu vou querer alcançar? E aí, quando você tem esse contexto, você tem uma capacidade também de olhar o impacto e entender o que você precisa implementar para garantir que aquele resultado seja alcançado e você evite aquele efeito que é inesperado, que eventualmente pode acontecer, mas também tem o seu plano para poder tomar de ação a partir daquilo. Então, rapidamente, o que a gente fez? A partir de princípios, a gente trouxe o que a gente chama de padrão ou standard, que é concretizar esses princípios na prática. Esses documentos que eu estou mencionando, a gente tem disponível publicamente, porque a gente achou que isso seria interessante até para ajudar a eventualmente guiar essa conversa quando você talvez não tenha ali o ponto de partida. Das políticas que você vai precisar ter interno para criar uma governança dentro da sua organização. E aí eu acho que, olhando mais especificamente para o setor financeiro, como a gente está falando de uma tecnologia que vai permear muito de qualquer serviço, etc., que a gente coloque no mercado, a gente ainda assim vai precisar olhar um pouco para qual que é a finalidade daquilo. É uma solução para gestão financeira? É uma solução para interação com o cliente no sentido de esclarecer dúvidas? Cada uma dessas, e para qual, de novo, o objetivo que você está querendo alcançar, você vai parametrizar ali a sua abordagem, mas você precisa construir, sem dúvida nenhuma, uma fundação. E aí, essa abordagem a responsável, uma fundação que permita você fazer isso aqui de uma forma organizada, né? Governada dentro da sua organização. Tá certo. E não é só inovar e implementar a solução certa, né? Também tem que ver a aplicação prática. Nesse caso aí, olhando para você, Gabriel, você que a XP é uma potência no mercado, líder de inovação. Você poderia compartilhar um pouco da sua experiência, da experiência da XP nessa jornada? Como vocês veem? Legal. Acho que quando a gente começa a falar de IA responsável, a gente sempre cai direto nesse tema de como é que a gente garante a responsabilidade, o que é IA responsável, né, de forma geral. Mas aí eu me coloco também no ponto aqui de pensar por uma outra perspectiva. Assim, o que é a IA irresponsável? Essa foi boa. A IA irresponsável, e eu costumo falar assim muito na XP que o jeito mais rápido de fazer IA irresponsável é ter pressa de fazer IA. Porque aí nós vamos entrar principalmente nos pontos nos dois principais pontos para mim, que é negligência e falta de conhecimento. A gente comentava muito aqui atrás que todo mundo hoje, né, ali na parte de produtos, na parte de negócio, e talvez todo mundo que esteja trabalhando aí no setor financeiro e tecnológico, quer ser o AI Hero. A pessoa que trouxe o AI, todo mundo quer poder falar isso lá para o CEO, para a empresa, para o mercado, para falar, existe a área antes de mim e a área depois de mim. Antes de mim era assim, depois de mim tem inovação, tem IA, tem muita coisa aqui bacana e etc e tal. Só que assim, existem nuances quando a gente está falando principalmente de dado, e a ideia é assim que quando a gente está
olhando para dado do cliente, isso carrega aspectos intrínsecos ali da vida do cliente. E a gente tem que cuidar disso com carinho, certo? Eu, como cliente, eu não quero que a minha vida esteja exposta o tempo inteiro. Então, eu já tomo cuidado com as coisas que eu posto na rede social, né, porque eu não quero me expor de determinada forma. E eu gostaria que, indiretamente, as empresas que detêm meu dado também tivessem super cuidado para expor, né, o meu dado para outros lugares no mundo. Tá? E quando o time de negócio, assim, vou colocar assim de forma geral, o time de negócio está pensando em produto de IA, a gente fala assim, pô, você pensou em ética, você pensou em responsabilidade? E a maioria das respostas sempre é, claro, não, pode ficar tranquilo que aqui eu não vou fazer nada que não é ético, eu sou uma pessoa super ética, né, eu sou uma pessoa correta, mas não é isso, as pessoas tendem a entender que IA responsável tem a ver com o seu caráter, com o seu... Não, eu sou uma pessoa ética, eu não faria um produto que não é ético. Tá? Mas tem a ver com nuances que nós não percebemos, que vão introduzir viés, que vão trazer aspectos não éticos para dentro do produto. Então, eu comentava aqui com o Elias ali atrás de um caso, né, de um aplicativo de saúde, né, de esportes, né, de corridas, né, que faz o tracking da pessoa. E aí teve um caso bem famoso assim que eles compilaram ali, eles queriam dar um report sobre esporte, sobre corrida e etc e tal. Coletaram 20 milhões de dados, mas eles anonimizaram o dado antes de compilar o report total, né, e apresentar para o mercado. Tá? Então eles tiveram esse cuidado, falaram assim, peraí, tem dado de pessoas aqui, vamos anonimizar, a gente é responsável. Né? Pô, beleza, e eles publicaram aquilo ali com esses 20 milhões de dados que tinham ali, só que a partir do momento que eles publicaram aquilo com geografia e tudo mais, começou a se identificar padrões, né? E aí nos Estados Unidos pegou um negócio bastante crítico ali, que começou a identificar a rotina de atividade dos padrões das bases militares em outros países, no Afeganistão e etc. Então, apesar de não ter nome, não ter nada ali, você começava a ver assim, entendi, então tal hora aqui, tem aqui o exercício de todo mundo, onde eles... Então, tem nuances que às vezes as pessoas não pensam. Pô, mas será que a pessoa não pensou nisso lá na hora, que iria, né, expor de alguma forma, mesmo não expor no nome das pessoas, iria expor o padrão da rotina de exercício de algumas pessoas ali? Né? Então, são nuances muito difíceis de serem captadas. Quando a gente vem para o setor financeiro, é a mesma coisa. Né? Existem diversas nuances que a gente tem que pensar ali. Tá? Então, a XP ela tem tratado isso desde o começo com muito rigor. Tá? Então eu falava ali atrás assim, que um dia eu era a cara de inovação da XP, e aí quando saiu o ChatGPT e a gente viu que existia um risco ali, que nós tivemos que bloquear o acesso público ao ChatGPT, porque ia ter gente com a ideia de pegar um documento cheio de PII, cheio de dado de cliente. Mas eu quero resumir, olha aqui, né? Eu vou jogar ali, para que isso não acontecesse e não tivesse nenhum problema, nós já bloqueamos no primeiro dia. Só que a partir do momento que eu bloqueei no primeiro dia, eu saio de mocinho para vilão. Então, pô, você quer diminuir a minha produtividade? Você quer acabar com a empresa? O que você está fazendo? Você está maluco? Será que não dá para dar uma education para as pessoas e falar para elas, então, olha, por favor, não compartilhe dado sensível com isso aqui? Não dá, a XP tem 6 mil pessoas, fazer isso é muito complicado, mas ao mesmo tempo a gente bloqueia e a gente entregou uma solução que é baseada no Azure OpenAI. Então, beleza, pelo Azure OpenAI, beleza, fechamos ali tudo que o dado não seria reutilizado, utilizado para retreinamento e tudo mais, e aí nós vamos sanando todas essas dores. Mas a ideia é tratar com rigor, né, desde o princípio, olhando sobre questões de éticas e responsabilidade. Tá? Gabriel, primeiro, nossos patrocinadores, no meu caso a Microsoft, agradece a referência ao Azure OpenAI, mas aqui para a plateia, baseado nos desafios, na experiência que você teve, você poderia ter alguma receita de bolo que você recomendaria? Olha, ao abordar AI, pense nisso, compartilhe um pouco da sua experiência. Claramente a XP está bem avançada nesse ponto, né? Se você pudesse, seria muito legal. Legal. Acho que o primeiro ponto assim, de dica que eu daria é a questão do modelo de execução. Então, a XP, no caso, ela é uma empresa que ela se move muito rápido, ela é conhecida por ter o DNA de se mover muito rápido. Então, a gente não gosta, a gente é aquela empresa de
cheio de gente jovem, que não gosta de burocracia, que quer agilizar, que quer inovar, que quer fazer diferente. E com isso, às vezes a gente acaba criando um modelo que é totalmente descentralizado. Vai você, vai lá, né, atende seu cliente, cria seu produto. Só que isso também, esse excesso de descentralização, ele também tem um preço. Quando a gente está falando de IA, o que nós estamos falando aqui é, apesar do nosso lema, né, de um dos nossos princípios ser quem resolve o problema é quem está mais próximo dele no dia a dia, a nossa ideia é manter a governança centralizada. Então a gente parte do princípio agora de governança centralizada, execução descentralizada. E aí o principal ponto aqui dessa centralização não é introduzir burocracia, não é introduzir lentidão no processos que vão diminuir meu ritmo de inovação, não, mas pelo contrário, é garantir que você tenha, o time de negócio que está lá na ponta, o time de produto que está na ponta, ele tem as ferramentas necessárias para ele inovar rápido, né, e garantindo responsabilidade e ética dentro dos produtos de dados. Tá? Então, acho que esse é o primeiro. Um outro ponto que eu falaria aqui, né, em cima desse mesmo tema das dicas aqui, é o comitê de ética. Então, por exemplo, na academia, então, eu faço o doutorado lá, né, de inteligência artificial, e para tudo que eu vou fazer lá de pesquisa que envolve ser humano, eu tenho que passar por um comitê de ética gigantesco. Por quê? Porque o papel da IA é também garantir, né, um bem-estar, é garantir o bem-estar das pessoas, é garantir o futuro, é garantir um bom resultado ali para as pessoas olhando para o futuro. Então, por exemplo, eu passo por baterias sobre coisas de garantir que, né, eu faço às vezes testes com adulto, às vezes testes com crianças sobre videogames e etc e tal. Então, mas a gente precisa garantir que aquilo ali também não vai gerar nenhum impacto no presente e nem no futuro. Não vai gerar nenhum trauma na criança, por exemplo, no futuro, ao ter utilizado IA e etc e tal. Então, com os produtos, quando a gente vai para o mercado, quando a gente volta aqui para o setor, para a cena financeira de novo, hoje a gente tem um comitê de ética e responsabilidade dentro da empresa que envolve não somente a perspectiva de tecnologia, porque eu não sou o melhor expert em todos os assuntos jurídicos, regulatórios, não, mas é algo multidisciplinar. Então hoje dentro desse comitê de ética nosso participa tanto tecnologia, quanto produto, quanto riscos, quanto compliance, quanto jurídico. E todo mundo está ali com uma ótica diferente para garantir que as ideias que nasçam ali, as super ideias mirabolantes que vão transformar o mercado, transformem o mercado de forma responsável, gerando um impacto positivo na vida das pessoas. Acho que é isso. Gabriel, sabendo como a indústria financeira é muito regulada, né? Como é que você agora, que recomendação você daria aqui para as companhias em termos de abordagem de AI, tendo em vista o aspecto de regulamento legal e também regulamento do Banco Central, esse tipo de coisa? Como é que você endereça isso? Né? Porque um aspecto ético é uma coisa, mas também tem um aspecto regulatório, né? Do aspecto regulatório, acho que um dos principais pontos que pega assim, é a LGPD, né? Então já não é algo super novo mais, todo mundo já deve ter ouvido falar bastante sobre LGPD, mas na prática, o quão aderente nós estamos de forma geral com a LGPD. Então, acho que esse é um dos aspectos, por exemplo, quando nós estamos falando aqui de começar a consumir e fornecer dados, né? Fornecer dados parece que é um negócio, um caso mais direto, né? Beleza, então eu tenho que pensar porque eu estou fornecendo dado e esse dado aqui eu sou custodiante dele, eu tenho que ter responsabilidade sobre isso. Mas ao mesmo tempo, assim, a mesma coisa acontece ao consumir dados. Será que ao extrair dados, por exemplo, de redes sociais, dados terceiros, dados não exclusivos aqui, eu estou garantindo princípios, ou estou garantindo ali as normas regulatórias de forma geral? Será que eu tenho consentimento para consumir esse dado? Será que eu tenho consentimento depois para também repassar esse dado aqui em termos gerais? Então, esse é um ponto regulatório. E o segundo, assim, eu acho que isso de um pouco mais de vista de processo, de um ponto de vista tecnológico, acho que assim, uma coisa que nós estamos sempre fortalecendo, né, e tentando nos preparar ali, é pela questão técnica. Pela questão técnica é sempre logar, por exemplo, modelos, a gente tem sempre o log, né, de todos os modelos, como é que eles executam, quando executaram, quem deploy, parâmetros, né, toda essa parte que vem surgindo muito aqui de privacidade diferencial, a gente expor também as bases de dados que nós estamos utilizando de forma um pouco mais condensada ali também. Então, assim, nós estamos hoje tentando pecar pelo excesso de
garantias, logs e registros, tá? Porque no eventual, assim, a gente acredita muito que é isso que vai dar a transparência também para auxílio com os órgãos reguladores. Tá? Sem dúvida, trilha de auditoria, explainabilidade, esse tipo de coisa, né? Mas aí, Elias, eu estou curioso para ver a tua opinião, já que você tem um background legal, né? Bacana. O jurídico. E eu acho que eu vou tentar traduzir então o que significa IA responsável, porque a partir daí fica bom entrar e uma conexão com o que você trouxe, ver se você concorda comigo. Quando a gente está falando de proteção de dados, LGPD, um dos pontos que o pessoal falava era privacy by design, né? Então eu estou fazendo algo, eu tenho que garantir que privacidade seja parte do desenho daquela solução, daquele serviço, daquele produto que eu estou colocando. Se a gente for olhar no aspecto de segurança cibernética, a abordagem que se coloca aí como, né, algo mandatório, security by design. Eu tenho que ter certeza que em todas as etapas ali da construção de um serviço, da interação com o cliente, etc., eu estou levando em consideração segurança cibernética, porque eu não quero ter um resultado negativo aqui, seja porque o dado pessoal foi exposto, gerou uma desconfiança em relação àquele relacionamento com o cliente. Quando a gente fala de IA, acho que a abordagem é IA responsável by design. O que significa que essa é uma cultura e uma abordagem no sentido da metodologia que você vai usar aqui para integrar a IA dentro do seu negócio, no seu serviço, na sua solução. E aí vem o ponto sobre como é que a gente estabelece isso de uma forma que eu garanta que isso tá sendo feito. Você falou governança, que é imprescindível. Eu não tenho, se eu for olhar para dados pessoais, se não tiver uma governança olhando também com multidisciplinar, com a engenharia, com a TI, com a visão mais jurídica e assim por diante, eu não vou ter isso aqui funcionando de uma forma adequada. Com o IA também, isso, como o exemplo você deu, é muito necessário para a gente pensar aqui, inclusive nos times que estão desenvolvendo ali produtos. A gente ter as políticas no sentido de como é que eu uso e integro isso no meu produto, seja na própria governança, mas como você falou, olha, o ChatGPT, aquela versão pública, não é o ideal para ser feito, porque a gente tem que preservar aqui confidencialidade de determinados pontos. Então, uma política estabelece exatamente que aquilo que eu estou gerenciando, que eu estou trazendo para a organização é muito importante. É o que deve ser usado e não aquilo que é Shadow IT em alguma medida, né? Agora, eu acho que é importante também a gente se permitir experimentar, porque senão a gente não entende também os riscos, né? Que foi o que você fez, e me corrija se eu estiver olhando aqui de alguma forma errada do que você estava colocando. Você trouxe a possibilidade do pessoal usar IA, né? Quer dizer, olha, não é aqui o ChatGPT, mas eu estou trazendo aqui uma solução em que isso é possível, que eu tenho toda essa governança. Esse momento de experimentação é também muito importante, porque você vai cristalizando, inclusive, o que é o quê, né? Olha, aqui eu vi que tem um ponto de atenção nesse aspecto. Ou isso aqui é muito bacana, eu poderia pensar em uma solução de tal medida. Então, esse aspecto de curiosidade, de experimentação, acho que é muito importante. E aí, traduzindo para a questão regulatória, no aspecto financeiro. De novo, IA é um conjunto de serviços e múltiplas finalidades. Acho que cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo e sendo parte de basicamente tudo que a gente faz, né? Então, a gente pode estar falando de uma solução dentro de uma infraestrutura crítica, por exemplo. A gente pode estar falando de um chatbot para eu contratar um cartão. São elementos diferentes. Então, acho que a gente também tem que olhar nessa perspectiva de como é que eu garanto que eu estou mantendo segurança, que eu estou tendo algo aqui que é
que eu vou alcançar o resultado que eu busco. Perfeito. Nós temos um pouco mais de 5 minutos. Vou fazer uma pergunta rápida para vocês dois. Vamos ver se a gente consegue rapidamente responder para dar uma oportunidade para a plateia, pelo menos fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: a gente sabe que a tecnologia vai sempre à frente da legislação, certo? Então a tecnologia está avançando muito rápido, até para nós que estamos nela. Como vocês podem descrever um pouco o trabalho? A pergunta vai para os dois. Que vocês têm feito com algum regulador no sentido de fazer com que, na medida em que a tecnologia avança, a regulação também acompanhe, ou pelo menos fique de perto? Então, primeiro, Gabriel, algum